E aí, galerinha, beleza? Voltamos a mais um vídeo aí do nosso canal, né? Legal, né? Então, galera, como vocês podem ver aí, a gente vai falar agora sobre o padrão MVC, tá? É um padrão de arquitetura de software, tá? A gente não pode confundir isso com um design pattern, tá? E eu peguei assim para deixar bem claro, tentar fazer a explicação bem clara do porquê a gente utilizar o MVC. Eu peguei uma página padrão aqui na internet, a Wiki, para nos dizer assim quais os ganhos que a gente teria em fazer uma aplicação utilizando o padrão MVC, tá? Então vamos lá. Model View Controller, em português, modelo visão controlador. É um padrão de arquitetura de software, não confundir com design pattern, como eu falei para vocês, que separa a representação da informação da interação do usuário com ele. Bom, eu não vou ler a Wikipedia inteira, né? Vocês podem ler, pesquisar na internet à vontade. Basicamente, eu vou fazer uma explicação prática para vocês. Aqui a gente tem um desenho, ó, que explica basicamente o funcionamento do padrão MVC. Vocês estão vendo aí? Ó? Então, esse desenho, eu quero explicar ele de maneira simples e ir direto para o código, tá? Então eu vou tentar ser meio breve, tá, galera? A gente tem sempre um controlador, tá? O controlador, ele é responsável por fazer com que os dados trafeguem de maneira correta e entre as camadas corretas. Então a gente imagina que a gente vai ter 3 camadas de desenvolvimento, ok? E a gente implicitamente tem dentro do padrão MVC o que a gente chama de camada de persistência, né? E o que a gente acaba implementando entre objetos do tipo DAO, Data Access Objects, certo? É responsabilidade do controlador fazer com que os dados sejam recebidos da interface, tratados e aplicados as regras necessárias, né? Ser enviado esse objeto para a camada de banco de dados e ele ser persistido. Ou então fazer com o processo inverso, né? Receber do banco de dados uma lista de objetos, né? E entregar essa lista para a interface. Se vocês lembrarem, a nossa aplicação anterior, ela não foi feita utilizando o padrão MVC. A gente fez apenas um exemplo, né, para demonstrar o uso, né, do JAX RS, né, e do Jersey numa aplicação. O que a gente vai fazer agora, então, para completar essa aplicação? A gente vai aplicar nela o padrão MVC. Beleza? Vamos lá, então, galera. Vamos começar, então? Então tá. Bom, a gente tem aqui o nosso código fonte, olha ali, ó, que show, ó. BR com WS Work Model, BR com WS Work WS, ok? Então a gente vê que a gente não tem, a gente tem 2 pacotes aqui e 2 classes, então a gente não tem uma organização do nosso código feita em camadas. Vamos fazer isso? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai olhar aqui, ó, quer ver, ó, o nosso WS, que é onde a gente colocou a regra de negócio. Isso aqui não é correto, galera. Não é correto a gente colocar regras ou implementações de código dentro da interface ou da camada de serviço, ok? A camada de serviço, ela é necessária para quê? Para montar, instanciar os nossos modelos e passar eles para a camada de controle, tá? Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar esse código aqui e a gente vai colocar ele na camadinha certa. Beleza, galera? Então, primeiro passo, tá? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar um package, new package, e a gente vai colocar ele como sendo a nossa camada de controle, tá? br com wswork. Alguns chamam ela de business, que é onde vai ser concentrada a regra de negócio. Outros chamam de controller, entendeu? Eu vou colocar controller para seguir a nomenclatura, tá? Que a gente acabou de ler. Mas indiferente, tá? Essa é um pacote que vocês podem definir de acordo com a sua aplicação, tá? E colocar nele o seu controlador, beleza? Vou criar para vocês aqui também um outro pacote que a gente vai chamar de br.com.wswork.dao. Significa Data Access Objects, ok? Então, nossos objetos de acesso a dados vão ficar nesse pacotinho aqui.
E aqui agora a gente pode dizer que o nosso projeto agora já possui o lugar certinho para a gente colocar cada uma das camadas do nosso código. Tá bom, galera? Então vamos lá. A gente vem aqui na camada. Vamos usar o mesmo modelo que a gente usou, o mesmo padrão, melancia? Vamos lá então. A gente vai criar então aqui, ó, melancia controller. Prometo para vocês que a partir do momento que a gente concluir esse projeto, eu vou mudar o exemplo, tá? Não vai mais ser melancia. A gente vai usar outro nome. Inclusive, ó, comenta aqui embaixo, dê sugestões aí de projeto pra gente usar, tá? Tô sem criatividade. Então a gente vem aqui no DAO e a gente vai criar o melancia DAO. Olha ali, galera. Então o nosso projeto ficou assim, ó. Vocês deem uma olhada ali no cantinho, ó. A gente tem o melancia controller, o melancia DAO, o melancia que é o modelo e a camada de serviço. O que a gente vai fazer agora? Vamos interligá-las, beleza, galera? Quando a gente chegar no próximo vídeo, a gente vai chegar no JPA, tá? Eu já tô colando para vocês, fazendo spoiler aí. No próximo vídeo a gente vai criar o banco de dados e a gente vai trabalhar com JPA. Então aí a gente vai completar essa etapa aqui, tá? Mas eu acho importante a gente manter o projeto utilizando algum padrão de arquitetura de sistemas, né? Arquitetura de software, para a gente poder, a partir daí, trabalhar com a persistência, tá? Então tá, galera. Eu vou pegar esse código que estava erradamente colocado aqui, e o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar o responsável por gerir a lista de melancia. Quem é? Então o que eu fiz? Copiei o código daqui e vou colocar no DAO. DAO é o responsável por fazer a lista, entendeu? A gente não precisa dizer que é uma lista de melancia, tendo vista que a gente já está no objeto melancia. Então a gente vai criar um método aqui que a gente vai chamar ele de public list melancia. E aí a gente vai criar um método list. Beleza? Vamos dar um Ctrl Shift F para organizar, né, o código. E vamos retornar a lista de melancias. Ó. Então o objetivo desse método basicamente é retornar todas as melancias disponíveis. É claro que a gente poderia colocar um filtro, um objeto que vai receber de filtro, né, o próprio objeto melancia. Né? Mas nesse caso, vamos representar aquilo que está implementado. A gente vai retornar a lista de melancias. Tá bom, galerinha? Então tá. Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai no nosso controlador e a gente vai implementar também uma lista de melancias aqui. Ó. Public list melancia. A gente vai criar aqui, vamos chamar de get all, para saber que a gente está entregando todas as melancias. Tá bom, galera? O que a gente vai fazer? A gente vai interligar o melancia controller com o DAO. Para isso, a gente vai manter uma instância interna aqui, ó, tá? Que a gente podemos chamar ele de DAO, tá? Da melancia. E essa instância interna, ela vai servir para a gente utilizar ela e retornar para o usuário. Esse método getAll que a gente está criando aqui, ele vai retornar simplesmente todas as melancias da base. Beleza. Com a nossa lista de melancia, então, implementada, vamos para os outros métodos aqui do nosso web service, tá? Antes disso, vamos criar uma instância do nosso controlador dentro da classe de serviços. Beleza, galera? Então a gente vai dar um private melancia controller. Vamos criar o nosso controlador. Ok? Ctrl Shift O para importar. Tá? E aqui a gente vai dar o quê? Ponto get all. E a gente não pode esquecer, como a gente não está utilizando injeção aqui, né? Por exemplo, se fosse utilizar um Enterprise Java Bean, eu poderia colocar um @jb aqui, por exemplo, né? Então, como eu não estou utilizando isso nesse momento, e a gente vai chegar lá ainda, eu vou ser obrigado a instanciar, tá? Esse cara aqui, tá? Funcione. Senão a gente vai acabar tendo um null pointer quando a gente for chamar aqui, tá? Então eu vou pegar minha lista e vou retornar ela para a interface. Olha só, galera. Tá? Então tá ali, nosso controlador. No nosso controlador a gente também vai ter que fazer a mesma coisa com o DAO, tá? Instanciar ele. E agora a gente já tem o nosso dado trafegando de maneira correta, tá? O controlador me entrega a lista de melancia, tá? E o DAO
é quem gerou essa informação, tá? Para esse método, tem um comportamento bem simples, tá? Porque a gente não tem, basicamente, a nossa regra de negócio também, do nosso exemplo, é uma regra de negócio muito simples, apenas entregar todas as melancias. Mas imagine que vocês têm uma regra de negócio muito importante para ser tratada aqui, uma validação, por exemplo, né? A gente precisa que isso seja feito na camada correta. Vou mostrar para vocês agora um exemplo disso que eu estou falando, tá? Nesse outro métodozinho aqui, ó, o método que vai salvar uma melancia, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui então, ó. A gente cria aqui, a partir do controlador a gente cria, né, o nosso método, né? Então a gente vai dar um public melancia save, tá? Recebendo por parâmetro uma melancia para salvar e retornando a melancia que, em caso de inserção, foi inserida, tá? Ou, em caso de atualização, a que foi atualizada, tá? O status atual dela. Falando que a gente está trabalhando com orientação em objetos, né? Então a gente acaba mantendo sempre estado, tá? Isso é muito importante, tá? Depois vocês podem estudar sobre a diferença entre paradigmas de linguagem de programação, tá? E aí vocês vão entender melhor esse detalhe. Importante que a gente saiba que a gente vai ter um objeto que ele vai ser persistido e a instância dele, tá? É a mesma, vai ser mantido o estado dessa instância, tá? Então o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai implementar agora no DAO o método save public. A gente pode, inclusive, eu não sei de que maneira vocês vão implementar isso, tá? Mas a gente poderia ter o insert e o update, por exemplo, tá? No caso de JPA, a gente não precisa, quando a gente vai implementar com JPA, a gente não precisa fazer isso, tá? Mas eu vou fazer um exemplo dessa maneira, tá? Então a gente vai dar um melancia update, recebendo a melancia. E a gente vai ter o insert. Inserindo a melancia, tá? Então, basicamente, esse nosso método agora, ele não vai fazer nada, tá? Ele vai retornar uma melancia qualquer aqui, ele vai retornar o próprio objeto, tá? Quando a gente for implementar o desenvolvimento, né, da camada de banco de dados, aí a gente vai acabar implementando propriamente esse modelo aqui, tá? Então aqui, galera, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um teste, ó. A gente pode verificar se o identificador da melancia vier preenchido, não vier preenchido, a gente pode dar um DAO.insert melancia. Caso contrário, né, a gente pode fazer a atualização dessa melancia. É um comportamento simples de responsabilidade de um controlador, tá? Mas não só isso. Digamos que a gente precise fazer uma validação antes da inserção, tá? Vou criar aqui. Bom, enfim. Digamos que a gente tenha que fazer uma validação dessa melancia antes dela ser inserida. O que a gente pode fazer? A gente pode criar um método private boolean validate melancia. Tá? O que ele vai receber? Vai receber o objeto que ele está tentando inserir. E a gente pode definir que existe uma regra de negócio que eu não posso aceitar uma melancia com peso abaixo de 5 quilos, por exemplo. Eu não posso ter uma melancia com peso abaixo de 5, senão ela vai ser rejeitada. O que é que a gente pode fazer aqui então? Ó? A gente pode verificar o que peso da melancia, tá? .get peso. E se o peso for inferior a 5, tá? A gente vai ter um resultado de falha. Então a gente cria um booleano aqui de status, né? A gente coloca ele como true. Caso ele passe em todas as validações, ele vai ser retornado, né? E a gente pode ter aqui que ele vai ser falso caso a melancia não possua pelo menos 5 quilos. Tá bom, galera?
E aí, galerinha, beleza? Bom, como vocês podem ver aí, eu acabei interrompendo aí ó, o vídeo anterior, né? Tô continuando agora. Meu filho chegou da escola e eu acabei dando uma atenção para ele aquele dia, tá? Agora, para vocês verem, eu tô aqui nos estúdios da AWS Work Sistemas, tá? Para mostrar para vocês aí, então. Bom, onde que a gente tinha parado, tá? A gente tinha criado um método de validação, né? Do objeto melancia que a gente recebeu por parâmetro. Basicamente, o que a gente vai fazer nessa lógica aqui? Ó? A gente vai fazer um teste. Antes do salvamento, a gente vai verificar se esse objeto que eu recebi é válido. Ó, this.validate. Esse objeto, né? A gente vai fazer o quê? A gente vai lançar uma exceção, tá? Eu vou lançar uma illegal argument exception, porque ela é o que a gente chama de unchecked exception. Ela é uma exceção que a gente não precisa colocar na assinatura do método, certo? A gente só precisa lançar ela aqui, né, no meio do código, tá? Essa melancia não é válida. Vamos botar uma mensagem assim: erro de validação. O que vocês acham? Ele vai me pedir aqui. Deixa eu dar. Tem que dar um new aqui, ó. Throw new illegal argument exception. Tá vendo? Ah, mas Isaías, a gente poderia criar uma exceção própria? Poderíamos, não tem problema. A gente poderia criar, por exemplo, uma classe chamada melancia exception com algum comportamento específico, certo? E essa exceção ela ser colocada na assinatura do meu método e executar esse comportamento específico. Nesse exemplo, como é um exemplo muito simples, tá? A gente está lançando uma unchecked exception justamente para usar isso de exemplo, tá? Nossa meta não é construir esse módulo de melancia, que ele é só um exemplo, né? Então aqui, a gente vai apenas demonstrar o funcionamento do padrão MVC, tá? Que é o que nos interessa agora. Por esse motivo, eu estou utilizando uma illegal argument exception, beleza? Então tá. Então, galera, beleza? O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, ó. A gente, nessa parte de validação, só uma observação. A gente precisa botar o sinal de negativo, tá? Ele só vai lançar a exceção quando o objeto recebido não for válido. Tá bom, galera? Só essa observação aí. Então tá. O que vai acabar acontecendo nesse código aqui? Quando o usuário vier fazer o salvamento dessa melancia, tá? Que é esse aqui é o método. O que a gente vai fazer agora? A gente vai substituir todo esse objeto, tá? Pela chamada ao nosso controlador. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar o controlador, ponto, save, melancia, ok? Então, esse cara aqui, na verdade, ele vai retornar um objeto do tipo melancia, tá? Mas, Isaías, a gente pode ter uma exceção. Você acabou de definir ali que esse método pode gerar um erro. O que vai acabar acontecendo? Bom, se eu não tratar essa exceção aqui, vai acabar acontecendo que ele vai gerar um erro 500 e esse erro vai ser exibido na tela para o usuário. É a melhor solução? Não, não é a melhor solução. A melhor solução que a gente consiga tratar ele da melhor forma possível, tá? Então, para facilitar esse trabalho, o que a gente vai fazer? Vamos criar um DTO, tá? Um objeto do tipo para fazer transferência de dados, tá? Data Transfer Object, tá? E esse objeto é o cara que vai ser retornado para a interface representando um erro, ok? Então a gente precisa representar o erro para o usuário, para a API que vai consumir isso, entendeu? Ela precisa ter uma maneira de detectar, interpretar esse erro, ok? Então a gente vai criar um pacotinho aqui para nos auxiliar, a gente vai chamar ele de DTO, tá? Data Transfer Object, tá? Que nada mais é do que um VO, ou Value Object. É um objeto utilizado somente para transportar valores, tá? Esse objeto ele não vai ser uma entidade,
não faz parte do modelo, né? Então, ele vai ser um simples objeto para fazer transporte de dados. Por isso que ele está separado do meu pacote de modelo, ok, galera? Então, a gente pode criar aqui o API Error DTO, por exemplo. Tá? Um objeto simples apenas para exibir o erro. A gente vai ter aqui, por exemplo, a gente pode ter o código do erro, certo? O code. E a mensagem do erro. Tá? Vocês estão vendo que a gente consegue retornar um objeto, uma entidade, tá? Uma entity, quando a gente retorna, né, o response para o serviço. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai retornar uma entidade do tipo API Error, tá? Que a gente sabe que é um erro que vai ser interpretado pelo nosso cliente. Okay? Vamos lá, a gente vai fazer o seguinte, ó. Caso tudo corra bem, a gente vai ter esse caminho feliz aqui. A gente vai retornar o nosso builder para a interface. Caso ocorra um erro, né, que a gente está acostumado a tratar, né, que a gente conhece, o legal argument exception, que a gente gerou, aqui poderia ser a sui exception, poderia ser a melancia exception, poderia ser um erro de, enfim, aqui a gente poderia tratar qualquer tipo de erro, tá? Como a gente está fazendo um tratamento específico para a interface, esse seria o lugar correto para fazer, tá? Tratamentos que se refiram ao processo, né, ao caminho do meu objeto, por exemplo, eu preciso fazer um tratamento no DAO, esse tratamento precisa ser feito no controller. Então, cada coisa tem que ser feita na camada correta. Essa é a minha camada de interface, então eu vou tratar um erro para a interface. Entendeu? O usuário me passou um campo errado, né, um valor errado no campo, e eu estou passando por ali, entendeu? Esse é o ponto. A gente poderia até ter uma validação prévia apenas de coisas de interface, tá? Mas nesse caso a gente está utilizando o controller para nos comunicar, né? Pra nos avisar que tipo de problema ocorreu, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos instanciar aqui uma API Error, certo? E a gente vai colocar os valores que a gente detectou aqui, por exemplo. Error code, erro de validação, podemos definir que é o erro do tipo 1. Tá? Isso tudo vai depender da tua regra de negócio. A gente pode ter um enum para definir quais são os tipos de erro que a nossa aplicação possui. A gente pode ter erros de negócio, que o negócio invalida. A gente pode ter alguns erros de interface. A gente pode separar isso da maneira que quisermos. Tá? A mensagem que eu estou pegando é a mensagem que foi gerada originalmente na exception. Tá? E depois o que a gente vai fazer? A gente vai retornar esse cara aqui, vai passar esse objeto para o método entity, tá vendo aqui? Ao invés de a gente passar o resultado do salvamento, a gente vai passar esse objeto que a gente acabou de gerar e a gente vai retornar ele aqui. Para retornar, não pode esquecer que a gente tem que sempre chamar o método build. Ele é o responsável para construir esse objeto response que a nossa API espera. Tá? E pode ser qualquer um. Então, galera, aqui a gente já tem a implementação de uma validação, né? Uma validação simples do nosso projeto. E também estruturamos ele, né, em 3 camadas essenciais, né? Camada de controle, camada de persistência de dados, a camada de interface, tá? E quais são os objetos que vão trafegar entre essas camadas. Ok, galera? Então, fora isso, depois a única coisa que a gente precisa fazer é refazer o deploy e executar o nosso endpoint. Ok? Vamos executar aqui, vamos ver se ele está rodando corretamente. E a gente pode seguir o processo normal que a gente já viu nos outros vídeos aí para fazer o deploy. Tá bom, galera? Então, muito obrigado aí por estarem acompanhando o vídeo até esse momento, até aqui, tá? A gente vai fazer outros vídeos na sequência, tá? O nosso próximo vídeo vai ser sobre JPA. E a gente pode aplicar nesse mesmo projeto, inclusive, tá?
e mais para frente utilizar outros exemplos mais reais, colocar mais detalhes cada vez mais para vocês. Para isso, fiquem atentos no nosso canal, continue acessando, continue curtindo, tá? E se inscreva caso não tenha sido inscrito ainda. Forte abraço!